Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Continuaremos com nossa aula, retomando alguns pontos do nosso conteúdo da aula anterior, para que possamos entender o que foi o governo dos triunviratos. Na aula passada, nós falamos sobre o governo de dois ditadores, Mário e Sila, e foi durante o governo de Sila que Espartaco, um dos gladiadores dos circos romanos, conseguiu fazer a maior revolta escrava, né, ali em Roma, com a adesão de 60 mil homens. E Crasso, que havia servido no exército como oficial de Sila, ele destacou-se ao lado de Pompeu no combate à revolta de Espartaco, e aí Espartaco sofre sérias derrotas e finalmente acaba a rebelião ali em Roma. Bem, e aí, gente, com a vitória sobre Espartaco, Pompeu e Crasso foram eleitos cônsules para governar Roma. Nessa fase da história de Roma, eles passavam por uma grande instabilidade política, né? E na tentativa de salvaguardar a República, formou-se um governo de três, e aí dá-se o início dos denominados triunviratos. O primeiro triunvirato foi formado por Crasso, que era um rico general que conseguiu derrotar Espartaco, né, o escravo gladiador. Pompeu, que era um dos mais conhecidos, famosos generais de Sila, do governo de Sila. César, sobrinho de Mário, que se dizia descendente do herói Enéas e sobrevivente da Guerra de Troia. Em 60 a.C., Crasso, Pompeu e César eles repartiram o poder entre si e formaram o primeiro triunvirato. E aí eles dividiram o território para a administração. Pompeu fica com a atual Península Ibérica, Crasso com a Síria e César com a Gália, que seria a atual França hoje. Em 53 a.C., Crasso acaba sendo morto em combate na região do Oriente, e a disputa política fica entre Pompeu e César. Só que nessa fase, galerinha, a popularidade de César aumentava muito com as suas vitórias, e aí sua fama cresce bastante quando ele conquista a Gália, né, e consegue a rendição do líder gaulês. Para controlar o poder crescente de César, que nesta fase o poder dele havia crescido muito, os senadores decidem nomear Pompeu como cônsul único. Seguido por seu exército, quando César sabe dessa notícia, né, ele atravessa o rio Rubicão e declara guerra a Pompeu. E Pompeu foi derrotado na Batalha de Farsália e acaba fugindo para o Egito. Lá no Egito, Pompeu foi assassinado pelo faraó Ptolomeu XIII, e Ptolomeu XIII acabou sendo destronado pelo próprio César e foi substituído pela irmã Cleópatra. Aqui está uma ilustração representando Pompeu, general romano. E aí, com a morte de Pompeu, César acaba sendo proclamado ditador vitalício e ele torna-se o chefe supremo de Roma, lançando assim as bases do Império Romano. E aí César vai realizar inúmeras reformas, ele vai conceder a ampla anistia, quer dizer, perdão, né, a fim de evitar perseguições, ele vai combater a corrupção, ele vai ampliar a política do pão e circo, e toma também outras medidas que beneficiavam as camadas populares. Os senadores, prejudicados por esse poder excessivo de César, acusavam-no de querer derrubar a República, né? Então, os senadores tinham esse medo, né? E eles se sentiam prejudicados também, pois o poder de César havia aumentado muito como ditador, e ele acabou sendo acusado de querer derrubar a República e se tornar rei de Roma. E aí César acaba sendo assassinado. Esse fato vai provocar uma violenta revolta popular e a perseguição de seus conspiradores.
E aí, após o assassinato de César, o poder político vai passar para Marco Antônio e Lépido, dois de seus generais, e para Otávio, que era sobrinho e filho adotivo de César. E aí estava formado, né, o segundo triunvirato. E aí, novamente, o território foi dividido. Otávio ficou com a Europa, Marco Antônio com a Ásia e Lépido com a África. Lépido foi afastado logo em seguida e o mundo foi redividido entre Marco Antônio, que vai ficar com o Oriente, e Otávio, que fica com o Ocidente. Em Alexandria, lá no Egito, Marco Antônio apaixona-se por Cleópatra. E aí, aproveitando desse fato, Otávio vai empreender uma violenta campanha contra Marco Antônio e, com apoio do Senado, acaba declarando guerra, né? E ele parte para o Egito. E em 31 a.C., Marco Antônio e Cleópatra acabam sendo derrotados por Otávio na Batalha de Ácio. E em 30 a.C., o Egito passa finalmente para o controle de Roma. Com a derrota de Marco Antônio, Otávio se torna o homem forte de Roma e ele passa a ser rodeado por atenções por parte do Senado romano, até que em 27 a.C. ele recebe o título de Augusto e torna-se o primeiro imperador de Roma, encerrando a fase republicana, e aí dá-se início à fase imperial da história de Roma. Aqui nós temos uma telinha, gente, com uma ilustração, né, do assassinato de César. Essa pintura ilustra a cena do assassinato de Júlio César pelos próprios senadores romanos em 44 a.C. Então, ele foi apunhalado pelo Senado romano, né? E uma nota importante que a gente precisa ressaltar aqui, tá? Júlio César, o nome de Júlio César acabou se tornando um título de realeza. É bom a gente sempre lembrar disso, pois Júlio César acabou se tornando um título de realeza. E aí os imperadores romanos eles vão adotar para si o título de César, a partir daí, tá, gente? E na Alemanha, os imperadores também vão adotar o título, que é o título de Kaiser. Na Rússia, o título de imperador era o czar, isso até a Revolução de 1917. Bem, a história de Roma ainda não acaba por aqui, galerinha. Nós vamos entrar na fase do governo imperial e compartilharemos com vocês mais algumas transformações que Roma passará durante a sua fase, né, de império, até quando o Império Romano acaba sendo invadido por povos considerados até bárbaros por muitos romanos, tá? É uma fase em que o Império cai na mão de muitos povos diferentes e o povo romano acaba fugindo para os campos. Mas isso será a cena dos próximos capítulos da história romana que nós vamos estudar. Mas qualquer dúvida, voltem ao vídeo, podem também compartilhar suas dúvidas durante a aula, nos grupos de WhatsApp, e vamos para as atividades na plataforma, certo? Agradeço a participação de vocês, um abraço para todos e tchau, tchau, galerinha!